Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre uma atualização em relação à busca do Cruzeiro por reforços na zaga, onde não teve um avanço até o momento que eu estou gravando esse vídeo em relação às tratativas com o zagueiro Luiz Felipe, tá? Cruzeiro que, no caso, gostaria de pagar um percentual muito menor do seu salário do que em relação ao Santos gostaria para ter um empréstimo do jogador, mesmo ele estando completamente fora dos planos, né? Um jogador que tem treinado com a equipe, mas nem sequer estreou nesse ano de 2023, e o Cruzeiro segue ainda na busca de alguns outros nomes. Além dele, quero trazer outros dois que o Cruzeiro já procurou, mas que não tem sido fácil contratar um zagueiro de alto nível para essa temporada. E além disso, né, sobre um novo reforço aí chegando no Cruzeiro, anunciado aí nessas últimas horas, que eu quero comentar também com vocês. Será que vai ser uma boa opção? Quem que o Cruzeiro ainda pode anunciar para o decorrer desse ano? Vamos esperar, né, para ver se vai chegar mais um zagueiro, mais uma opção de atacante, quem sabe mais um meio-campista. Enfim, quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para deixar embaixo aqui nos comentários seu nome, a sua cidade, de onde você para eu mandar um salve aqui para vocês, né? Igual vai para duas pessoas. Primeiro aqui é para o Matheus Pereira, ele que está sempre também acompanhando aqui meus vídeos, é lá de Divinópolis, Minas Gerais, valeu demais. E o segundo aqui é para o Franco Lopes, ele que é lá no caso de São Paulo, valeu aí também, vários torcedores do Cruzeiro em São Paulo. Se você quiser aparecer aqui no meu próximo vídeo, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grande chance também de você aparecer aqui no nosso canal. Bom, vamos lá. Quero começar falando sobre essa atualização do zagueiro Luiz Felipe, que o jogador de 29 anos de idade, de acordo com Samuel Venâncio, ainda não chegou a um acordo com o Cruzeiro. O Globo Esporte também trouxe essa matéria informando que o Cruzeiro gostaria de pagar um percentual do salário do jogador e o zagueiro teria outra parte desses seus salários recebidos pelo Santos. Então, o Santos gostaria de emprestar ele, com o Cruzeiro pagando 100%, por exemplo, do seu salário, o que a Raposa nesse momento não teve interesse. Não sei se o Ronaldo, se está precisando realmente de um zagueiro, vai ainda ficar negociando, por exemplo, um percentual. Só se o Luiz Felipe ganhar 350 mil por mês, que não é o que eu acho que deve ser, né? Até porque o jogador, tudo bem, renovou o seu contrato lá em 2020, quando estava sendo titular, 2021 no caso, e tem um vínculo bem longo até dezembro de 2024. Mas, de qualquer forma, vamos ver, né, se o Ronaldo não vai conseguir trazer o jogador para o Cruzeiro, que não é o nome dos sonhos, na minha opinião, mas para a atual circunstância, acho que tem que ter sim uma contratação, nem que seja para o Luiz Felipe ser a peça de reposição e trazer um outro jogador, um zagueiro um pouco mais de peso. Então eu quero falar aqui de outros dois, tá? O Luiz Felipe, que no ano passado jogou apenas 18 jogos na temporada, sendo 12 partidas dessas no Campeonato Paulista, né? Então ele começa o ano bem e acaba terminando como reserva, inclusive no Campeonato Brasileiro, não entrando em campo há mais de 5 meses, né? Por exemplo. Então, ainda assim, mesmo ele chegando, fazendo os treinamentos, por exemplo, nessa última segunda-feira, treinou normalmente com o Santos, segunda, terça, mas para o decorrer da temporada, não sei se ele faz parte realmente dos planos da equipe santista e vamos aguardar. Quero saber o que vocês têm a dizer também a respeito do zagueiro, que não é a melhor opção do mundo, mas igual eu falei, o Cruzeiro precisando de pelo menos mais duas peças, acho que o Luiz Felipe para complemento de elenco seria interessante. Agora chegar a ser o titular absoluto, a grande salvação para a zaga, eu não acho que vai ser tanta diferença assim. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, zagueiro que já está indo para o seu 7º ano consecutivo com a camisa do Santos, desde quando ele chegou lá em 2016, já somou um pouco mais, né, de 200 jogos pela equipe paulista. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da BetWill, que preparou ótimas cotações para os jogos do Cruzeiro, por exemplo, nesse final de semana, tendo essa partida entre Cruzeiro e América para você apostar. No caso, lá na BetWill, uma vitória do Cruzeiro está pagando aí, no caso, 2,22 a cada real apostado. Ótima cotação para esse jogo fora de casa. Tem também outras partidas, esse jogo do Cruzeiro que vai ser 6 horas, às 4 horas também, 4h30. Tem Atlético Mineiro e Atlético, uma vitória do Atlético fora 9,93, o empate 5,23 e uma vitória do Atlético 1,21. Tem também jogos do Campeonato Carioca, Paulista, todos os campeonatos estaduais nessa reta final para você apostar aqui no link na BetWill, que está aparecendo o QR Code na tela e também o link embaixo na descrição. Bom, além do Luiz Felipe, teve outro nome que foi especulado no Cruzeiro, que é a respeito do Lucas Veríssimo, que assim, ainda bem difícil de pensar nessa contratação do atleta de 27 anos de idade, que aos poucos está recuperando a sua forma física na equipe portuguesa lá do Benfica, né? Zagueiro que, no caso, na atual temporada, que começou no mês de agosto, entrou em campo em apenas 6 oportunidades. A grande questão dele é que tem um valor de mercado bem alto,
de acordo com o Transfer Market, próximo dos 35 a 40 milhões de reais, e não faz muito sentido realmente o Benfica liberar o jogador de graça, até porque teve um custo para adquirir, né, os seus direitos econômicos lá em 2020 junto à equipe do Santos. No caso, se eu não me engano, foi um valor próximo dos 15 milhões de reais, tá? Ele chega e é titular absoluto pelo Benfica na reta final do Campeonato Português, 17 jogos, 2 gols. Começa a outra temporada 2021-2022 e aí tem um problema de lesão no meio do ano, né? Onde ele já havia disputado 18 jogos e ainda 3 gols. Para você ter uma ideia, ele fez esse início, né, pelo Benfica, 35 primeiros jogos como titular absoluto, ainda havia marcado 5 gols e outras 4 assistências até ter esse problema de lesão, né? Depois ainda joga 2 jogos no time B até recuperar a forma física e mesmo voltando para o time do Benfica, ainda tem outras opções no elenco que hoje são titulares e considerado pelo treinador um pouco melhor do que a opção do zagueiro brasileiro. Uma das opções, por exemplo, é o Morato, zagueiro brasileiro também, revelado pelo São Paulo. Então o Lucas Veríssimo ficou um pouco sem espaço. A questão é, o Cruzeiro teria condições para pagar o salário dele, que sem dúvidas não seria baixo, tenho certeza que passaria tranquilamente esse teto de 300, 350 mil por mês para o zagueiro, e que se o Ronaldo quiser realmente solucionar esse problema na zaga, trazer um jogador de peso, não seria nada fácil. Ou para adquirir os direitos econômicos, que já aí do Lucas Veríssimo, acho que o Benfica não emprestaria e teria que ter uma compensação financeira, ou ainda tem, por exemplo, essa situação de ter que pagar, né, no caso, uma compensação financeira e um salário alto para o jogador. Outro aqui também que foi especulado foi a respeito do Kaká, que eu já tinha trago para vocês, de acordo aí, no caso, com a Rádio Itatiaia, de que o retorno do Kaká, apesar do Cruzeiro ter tentado, os valores travou essas tratativas, porque nesse momento o Tokushima Vortex do Japão, time que está na segunda divisão, solicitou uma transferência a um valor alto, superior, por exemplo, ao que o Cruzeiro havia negociado ele lá em 2021, com um valor próximo dos 11 milhões de reais. O Kaká, que tem 23 anos e realmente, né, tem sido peça titular da equipe, ele chega em 2021 na equipe na Série A, onde ele fez 29 jogos e 2 gols, acabou sendo rebaixado. No ano passado disputou toda a segunda divisão no futebol japonês com 40 partidas e 2 gols. A questão é que o time não subiu e está indo para a sua terceira temporada consecutiva na segunda divisão, a sua segunda temporada, né? O que acaba prejudicando também a questão financeira. O Tokushima abriria a mão do zagueiro, mas teria que ter sim essa compensação financeira. Acho que seria uma ótima opção também, mas se o Ronaldo não pagar aí 12, 13, no mínimo 10 milhões de reais, não vai ter negócio com a equipe japonesa. Uma pena, acho que o Kaká poderia ser uma ótima alternativa. Alguns outros times no Brasil também já procuraram informações dele nos últimos meses, né? Por exemplo, já foi especulado no Grêmio, no São Paulo, no Atlético Paranaense, e quero saber a opinião de vocês, se aceitaria ou não o Kaká. Acha que ele agora em 2023 poderia ser essa opção melhor para a Série A, um pouco mais maduro aí, agora com seus 23 para 24 anos. Deixa aqui embaixo também suas sugestões e opções de reforços, né, para essa zaga. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o anúncio aí do Richard como novo reforço do Cruzeiro, onde no caso ele passou pelos exames médicos e foi anunciado na tarde dessa terça-feira como novo reforço do Cruzeiro. Vai chegar com empréstimo junto ao Ceará até dezembro de 2023, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra caso ele atinja algumas metas e queira, né, no caso, ficar à disposição e comprar o jogador de 29 anos de idade. Acho um reforço interessante, vi muita gente falando mal do Richard, que assim, eu não concordo muito não, acho que o atleta já demonstrou um ótimo futebol, recente também não foi mal essa passagem dele pelo Ceará, que ele não ficou muito mais pela questão financeira, porque ano passado ele havia disputado 44 jogos e 5 assistências pela equipe do Ceará. Não ficou por conta de que o time foi rebaixado para a Série B e ainda tinha contrato de 2 anos com o jogador. Então poderia ser um salário muito alto para o time na segunda divisão. Então vai ter esse empréstimo ao Cruzeiro, né, até o final do ano. Ele que, por exemplo, a única questão que seria um alerta, entre aspas, assim, seria essa saída dele do Atlético Paranaense em 2021, onde ele vinha sendo titular do time há 2 temporadas. 2020 e 2021, emprestado pelo Corinthians, ele fez 66 jogos com a equipe paranaense, marcou 2 gols e outras 4 assistências. A questão é que num jogo ele foi substituído e ficou bem bravo, saiu do vestiário, saiu do estádio, né, e foi embora para casa, o que o presidente aí do Atlético não aceitou e dispensou o empréstimo dele
junto ao Atlético e logo depois ele voltou ao Corinthians, ficou ali treinando uns 3 meses até ir para o Ceará no ano passado. Então, acho que essa seria a única ressalva. Atleta também que surge muito bem no Fluminense em 2018, onde ele marcou jogou em 57 jogos, marcou 4 gols. Foi para o Corinthians em 2018 e 19, em 2019, onde não conseguiu jogar 16 jogos, foi emprestado ao Vasco, onde disputou 25 partidas até chegar no Atlético Paranaense. Então, acho que pode ser sim uma boa opção, não é um atleta ofensivo, seria realmente esse papel de construção e mais defensivo, né? Tem uma altura também interessante, 1,85 m, acho que pode ser uma peça para esse elenco que já tem um monte de volante, né? Por exemplo, eu sinceramente hoje não conseguiria definir quem seriam esses dois volantes do Cruzeiro. Acho que o Richard e o Alisson, ou por exemplo o Neto Moura e o Richard, não sei se o Richard chega já para ser o titular. Tem ainda, por exemplo, o Ian Lucas, que vem jogando bem pelo um setor mais pela esquerda. Então, realmente estou na dúvida e acho que vai ser um quebra-cabeça aí do Pesolano definir quem que vai ser esse volante titular para a Série A. Até porque temos apenas um compromisso antes do início do Campeonato Brasileiro, que vai ser no sábado contra o América, onde o Marlon deve ter condições de jogo, assim também como o Richard, que deve ser anunciado no bid da CBF, no máximo até sexta-feira. Acho que o Richard tranquilo, porque ele estava no Ceará, então o envio do documento é muito mais rápido. Já o Marlon, como é uma transferência internacional, vamos ficar de olho. Assim que tiver mais atualizações desse registro, eu trago aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudando nós a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. E outras sugestões também aparecendo aqui na tela final para vocês, de alguns vídeos que trouxemos no decorrer dessa quarta-feira, na terça aqui também no canal. E o link embaixo na descrição da BetWill para você começar a apostar. Valeu, galera!